Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Provérbios 26. O tolo. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar o talher à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor, quando ele se obriga por mulher estranha.
Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher os capins dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Provérbios 28. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajuntam-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam.
Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.